Vamos para o texto, Mateus 14, versículo 22 a 33. Eu coloquei o título desse meu sermão, Tempestades da Vida. Tempestades da Vida. Por isso, para justificar o título do meu sermão, nós então deveremos expor esse texto. Então, quero lhe pedir que não feche a sua Bíblia, porque nós vamos assim fazê-lo agora. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Jesus, porém, lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Irmãos, esse episódio que está registrado aqui na palavra de Deus, ele nos ensina e nos tem muitas lições. Até hoje nós podemos tirar algumas lições práticas para a nossa vida diante desse texto. O contexto aqui dessa passagem é que o Senhor Jesus Cristo, ele estava numa dinâmica do seu ministério muito intensa, com rotinas pesadas. As multidões faziam Jesus, do seu lugar, um consultório, com doenças de todos os tipos. Pessoas que viam a Jesus para serem curadas de doenças físicas, doenças psíquicas. Pessoas endemoniadas vinham para Jesus para que Jesus os expulsassem os demônios dessas pessoas. Pessoas de todas as classes, pessoas que precisavam do cuidado de Jesus. E o interessante é que as Escrituras vai nos dizer que os discípulos não tinham mais tempo até para comer, um esgotamento físico. Seguindo aquela rotina de Jesus, assim o acompanhando. E a notícia, ela corria a respeito de Jesus. A notícia que Deus, aquele que produzia milagres, aquele que multiplicava pães e peixes, aquele Cristo que sarava não só as doenças físicas, emocionais, mas também a fome, ela estava crescendo a respeito de Jesus. Então as multidões procuravam Jesus, trazendo-lhe a ele e aos seus discípulos, muito provável, um esgotamento. E a palavra de Deus vai nos informar isso, que os discípulos não tinham nem mais tempo para comer. Essa é a rotina pesada de Jesus Cristo. Esse é o contexto que o texto vai nos expor, nos mostrar. Como se não bastasse esse cansaço
da agenda de Jesus e dos discípulos. O contexto próximo nos informa uma notícia muito dramática e dolorosa que atingiram os discípulos. O precursor Messias, o grande pregador João Batista, o homem que atraía para o deserto multidões, aquele que reconheceu a Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que denunciou o pecado do rei Herodes, ele foi degolado. E essa notícia chega para os discípulos, essa notícia chega para Jesus. Aquele que foi considerado um dos grandes profetas, não só porque profetizou a vinda de Jesus, mas como teve o privilégio de ver e encontrar com o Messias. Aquele homem de Deus, aquele profeta, foi degolado pelo viés do martírio. Ele foi degolado, a sua cabeça foi entregue numa bandeja. E essa notícia chega para os discípulos. Essa notícia chega para Jesus. Certamente a nação estava em pânico. Certamente os discípulos estavam perplexos. E este é o cenário que Jesus toma então uma decisão de sair com seus discípulos para um tempo de descanso. Jesus chama os discípulos e tenta sair para um tempo de refrigério. Se hoje nós colocássemos nas nossas palavras, Jesus aqui saiu para tirar uns dias de férias. Irmãos, e o que é curioso, que o texto relata que quando Jesus chega naquele lugar, neste lugar, a multidão já havia descoberto dos planos do Messias, dos planos de Jesus. Agora pensem vocês comigo. Jesus reúne os discípulos e fala, vamos descansar um pouco, nós precisamos de um refrigério, vamos para um lugar sozinhos. Quando chega lá já tem uma multidão. O plano dele foi frustrado. Porque ele sai para descanso e chega lá, tem uma grande multidão junto com os discípulos, eles veem aquela multidão. O plano de Jesus foi descoberto. E quando os discípulos chegam com tantas expectativas de descanso, acredito que durante aquela viagem, expectativas, talvez de passar um tempo sozinhos, a sós com Jesus, para descansar, tem uma grande multidão ali. Irmãos, você já passou por isso? Já passou por esse, eu não diria um problema, mas essa ocasião de querer descansar e quando chega, está uma grande multidão. O plano de Jesus com os discípulos foi descoberto. Uma vasta multidão esperando por Jesus e pelos discípulos. Uma grande multidão. E eu penso para mim, irmãos, a Bíblia não diz, eu penso, que para os discípulos foi uma grande decepção. Eu acredito. Porque eles saem para descansar. Aquela rotina pesada. Milagres. Irmãos, e há um negócio muito interessante que talvez somente quem é pastor sabe do que eu vou lhes dizer. O pastor Mário sabe disso. Muitas vezes, quando nós pregamos sermões bíblicos, tópicos, textuais, expositivos, e isso nos traz um cansaço mental, uma fadiga. E existe uma pesquisa que um sermão de 30 minutos pregado, muito bem preparado, era como se fosse em média de 72 horas de trabalho intenso, pesado. Só quem sabe isso que nós vivemos, isso que nós passamos. Sem falar no âmbito espiritual que nós não vemos, que a nossa luta não é contra a carne, sim contra principados e potestades. Porque nós estamos pregando e expondo a palavra de Deus. Agora imagine Jesus nessa intensidade com os discípulos. Homens de todas as nações, pessoas de todos os jeitos iam lá para serem curadas, para que Jesus sanasse a fome deles, para que Jesus expulsasse demônios. E eles estavam cansados e eles precisavam de descanso. Por isso eu penso que foi uma decepção para aqueles discípulos. E a Bíblia diz que em vez de Jesus despedir aquela multidão,
que Jesus vai fazer? Ele vai ficar ali com eles. Jesus vai ficar com eles. Os discípulos pedem para que Jesus os despedissem, porque estava anoitecendo, chegaria a noite, e não tinha comida para todo mundo, aquela vasta multidão. E aí Jesus faz algo muito interessante. Jesus olha para os discípulos e diz o que para eles? Dai vós de comer. Irmãos, mas não tinha comida para aquela grande multidão. Não tinha comida para tantas pessoas, crianças, adultos. Mas o texto nos informa que de repente chega André e diz assim para Jesus: eu descobri um menino aqui, Jesus. Um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Irmãos, o que é 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas? O que é? Absolutamente nada. É como dizer, tentar enxugar gelo. Não é nada. 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. Mas diz a Bíblia que Jesus olha para os céus, dá graças, faz aquela multiplicação e cura a fome daquela grande multidão. 5 pães e 2 peixes, Jesus os multiplica. Como seria na sua mente? Isso aqui não é uma metáfora, isso aqui é fato que aconteceu. Imagine Jesus, não traz lá esses 5 pães, esses 2 peixes, isso para mim, ora, dá graças a Deus, e ali começa o processo da multiplicação. Diante dessa cena, irmãos, João 6 diz que a multidão ficou tão impressionada que começaram a dizer que Jesus seria o rei deles. A multidão queria fazer de Jesus um político. Diz a Bíblia que quando Jesus percebe aquilo deles, olha o que Jesus faz. Porque eles começam a clamar: é esse rei que nós precisamos. É esse rei que nós precisamos, que sare as nossas doenças, que cure as nossas fomes. É esse rei que vai lutar por nós. Mas olha o que Jesus faz. Aí que entramos no versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Irmãos, preste atenção nessa palavra, ordenou. Jesus mandou que eles entrassem no barco e fossem adiante para outro lado enquanto despedia aquela multidão. Por que Jesus faz isso? A pergunta é a seguinte: por que Jesus não ordenou que os discípulos despedissem a multidão? Porque Jesus, irmãos, teve o interesse que os discípulos fossem antes que a multidão. Porque Jesus ordena que os discípulos fossem para o outro lado. Aqui nós temos uma resposta para essas perguntas. Porque na vida, irmãos, é melhor nós enfrentarmos uma tempestade dentro da vontade de Deus do que uma calmaria fora da vontade de Deus. É melhor. Ficar ali era um perigo para os discípulos. Ficar ali com as multidões era uma ameaça para os discípulos. Ficar ali com as multidões era um laço, uma armadilha. Porque eles queriam fazer de Jesus rei. Por isso Jesus ordena para os discípulos: entrem no barco e vai. Eu os ordeno. Irmãos, para os discípulos, talvez de uma visão equivocada de quem era Jesus, era uma ameaça para os discípulos, porque era exatamente isso que a multidão estava fazendo a respeito de Jesus. Uma visão equivocada do Messias. Mas ao mesmo tempo,
quando nós olhamos para essa passagem, é algo muito complicado de entender. Notem você que a tarde ainda não havia chegado. Ela estava chegando. A noite ainda não havia chegado. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus termina de despedir a multidão, ele sobe sozinho para um monte. E qual era o propósito que Jesus subiu para o monte? Olha só o versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Quem subiu ao monte para orar? Jesus. O contexto está falando de Jesus. Então ele sobe para o monte para orar. Orar à parte, ou seja, orar sozinho. E chegada já à tarde, estava ali só. Irmãos, enquanto Jesus sobe para o monte com o propósito de orar, os discípulos entram no barco, segundo a ordem de Jesus, e começa uma tempestade. O barco ele é açoitado. O barco ele é jogado de um lado para o outro, sobre as tempestades. E eles começam a remar, Marcos vai nos mostrar mais enfático isso, e não conseguem sair daquela tempestade. Irmãos, mas eles eram pescadores. E se os discípulos eram pescadores, eles tinham experiência com o quê? Com tempestades em alto mar. Me lembro de uma viagem que fiz a Porto Seguro. Eu estava de férias, fiz uma viagem a Porto Seguro, um pastor soube que eu estava lá, entrou em contato comigo para que eu fosse na igreja dele pregar. Em Coroa Vermelha, Igreja Batista em Coroa Vermelha. E ali eu fui pregar naquela igreja, o que era uma pregação transformou-se em uma semana de pregações. E ele é pescador e ele estava me falando das fúrias que eles se enfrentam em alto mar, quando há tempestade. Eles têm um método lá de meteorologia que olha o tempo, olha a velocidade dos ventos, e quando tem essa probabilidade, eles nem vão pescar. Porque há tempestades que ele me falou que chega a quebrar o barco ao meio, de tanta fúria que é um alto mar dentro de um barco numa tempestade. Experientes. E aí ele me falava dessas questões, do perigo que é, do barco afundar, dele quebrar e de haver um naufrágio. Me lembro também outra vez, quando nós éramos mais criança, aqui na igreja reunimos algumas famílias e fomos também lá para Porto Seguro passar alguns dias. Fez uma excursão aqui da igreja e nós fomos para lá. E é uma história muito engraçada, porque não sei se vocês conhecem Escuna. Nós fomos para Porto Seguro e falamos, vamos todos no grupo para Escuna, porque a gente vai para Trancoso, de Escuna. Em Trancoso nós vamos descer, vamos conhecer a casa da Elba Ramalho. Perto da casa da Elba Ramalho tem um restaurante, nós vamos comer comida de peixe. Quando for por volta de 4, 5 horas da tarde, a gente volta. E isso era de manhã, 8 horas da manhã, a gente estava lá embarcando o Natal da Escuna para ir para Trancoso. Para ir foi uma beleza. Todo mundo sorrindo, tirando foto, né? A gente ia lá na ponta do barco, cantava a música do Titanic, colocava a mão assim, tirava uma coisa tranquila. Chegando lá, eu falei, eu não vou na casa de Elba Ramalho. Eu falei, eu vou ficar aqui. Falei, outra coisa, eu também não vou comer, porque esse negócio já balança demais dessa Escuna. A gente vai comer peixe. Peixe já é forte, né? Uma comida forte. Vai balançar demais esse negócio? Então eu vou ficar aqui, quietinho, né? Tranquilo. E aí eu vi, tem muitos irmãos aqui que estavam lá. E os irmãos começaram a comer. Com peixe, nossa, que camarão gostoso. Olha, eu falei, tá bom, né? Quando deu-se 1h30 da tarde, o comandante falou assim, olha, tá vindo uma tempestade, então nós temos que entrar no barco, na Escuna, voltar para Porto Seguro, porque senão nós vamos ter que ficar aqui. Talvez a gente tenha que dormir, então vai ser um negócio mais complicado.
Irmãos, e aí ficou faltando umas 3 famílias que estavam lá na tal da casa da Elba Ramalho tirando foto. E o tempo foi fechando. E a gente já na escuna esperando. Eu falei assim, eu não lembro para quem eu falei, mas esse negócio não vai dar certo. Aí eu falei assim para o comandante, isso aqui tem colete salva-vida? Ele falou, tem. Eu falei, já me dá um aí, só para prevenir. Vocês riem de coisa, gente, que teve muita gente que estava chorando lá. Vai escutando a história. Começou-se o tempo fechar demais e as ondas balançando e a escuna lá com aquele negócio que segura o barco no fundo, com a âncora. E só na âncora, irmãos, ele balançava demais, parado. Falei, irmãos, esse negócio parado está balançando de jeito, na hora que começar a andar, nós estamos mortos. É sério. E aí chegou a família atrasada, não, estava ali tirando as fotos da casa da Elba Ramalho. Começamos, fomos para o alto mar. Se eu não me engano, era 2h30 de viagem em alto mar, na escuna. Quando deu 45 minutos, o negócio começou a ficar violento no alto mar. E o comandante falava assim, não, gente, tranquilo, eu sou acostumado a passar por isso, está tudo tranquilo. Aí eu desci, porque uma pessoa falou assim, Tiago, pega um colete salva-vida para mim também. Falei, pega, desci lá no porão, eu voltei com uns 30, esses 30 sumiu da minha mão, todo mundo começou a pegar. De repente, irmãos, o negócio começou a ficar mais violento. Aí aquele homem, aquele marinheiro, ele passa uma mensagem para a guarda costeira, olha, a gente está numa tempestade, o barco vai naufragar e a gente precisa de auxílio aqui. Quando ele disse isso, uma mulher ouviu e gritou, vai afundar! Quando ela gritou, vai afundar, todo mundo começou o quê? Chorar. Começou a chorar e começou a vomitar, porque lembra do que eles estavam comendo lá? Olha só, o que eu fiz? Arrumei um baldinho. Falei, vocês podem usar aqui o baldezinho. E todo mundo, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer. Aí o mais engraçado foi que a minha tia, que foi conosco, ela falou, Tiago, não é possível. A gente sai lá do Goiás, do interior de Goiás. Eu pago R$1.000 para arrumar os meus dentes e vou morrer aqui em cima dessa escuna. Irmãos, tempestade em alto mar é um negócio que não se controla. E é terrível. Com a graça de Jesus foi começando a acalmar. Quando nós chegamos em Porto Seguro, teve umas 3 pessoas que ficaram tão assustadas que elas travaram, a gente teve que carregar e depois conduzir ao hospital. Nunca mais eu quero saber de escuna. Nunca mais. Quando a pessoa fala assim, vamos de escuna, não, preferi de carro, a pé, não vou não. Esse pastor, pescador, falou, pastor, vamos um dia com a gente pescar. Eu falei, como é que é esse negócio, Pedro? Não, 2h da manhã a gente entra na praia, vai nadando até o barco, vai ao barco e vai... Eu falei, quero não. Não nasci para isso. Foi exatamente o que esses homens começaram a passar. Eram pescadores e estavam tentando remando. Marcos vai nos mostrar com mais exatidão. Mas a Bíblia diz, vamos lá em Marcos capítulo 6, olha só. Marcos capítulo 6, versículo 45. Irmãos, eu estava fazendo esse sermão. Chegava algumas partes que eu ia escrevendo, que eu vou escrevendo, depois eu reescrevo, depois eu releio algumas vezes. Tinha hora que eu ficava imaginando esses discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 45. Tem hora que eu ficava imaginando esses discípulos nessa tempestade incontrolável. Olha só. E logo abriu os seus discípulos, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Note que no texto do relato de Mateus, ele fala que ordenou, aqui fala obrigou. Tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria
passar-lhes adiante. Pode voltar para Mateus. Olha esse relato de Marcos. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui com essa percepção que Marcos teve? Eles estavam passando aquela tempestade, mas o texto nos diz que Jesus estava lá no monte orando. E de onde Jesus estava orando, ele estava vendo os discípulos naquela situação. O que nós podemos aprender? Por mais que estejamos passando por tempestades, Jesus não tira o olho de nós. Jesus está no controle. Jesus tem as rédeas de todas as situações nas mãos. Nada foge do controle das mãos do nosso Senhor. Eles estavam enfrentando uma tempestade, mas Jesus estava de lá orando e olhando a eles. Irmãos, Jesus não perdeu você de vista. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas Jesus não perdeu você de vista. Por mais que pensemos que perdeu, não perdeu. Ele está no controle. Volte lá para Mateus. Mas mesmo Jesus estando lá do monte orando e os vendo passar por tempestades, não tirou o drama daqueles homens. Irmãos, eu penso que eles diziam entre si, ou talvez pensavam, como é que Jesus nos manda entrar no barco para um miolo de uma tempestade? Porque o mínimo que eles esperavam quando Jesus os convidou para que fosse era um descanso. E aquele descanso foi frustrado de um sossego que eles queriam. Aquele descanso foi frustrado e transformou-se em uma tempestade. E muitas vezes, irmãos, as tempestades, elas vêm nas nossas vidas de duas maneiras. Primeira, muitas vezes a tempestade vem para nos corrigir. Quando o crente anda na contramão da vontade do Senhor, muitas vezes Deus coloca nas nossas vidas tempestade para nos fazer voltar à obediência ao nosso Deus. Foi isso que ele fez com o profeta Jonas, lembra lá? Jonas, você vai para um lugar, o que Jonas faz? Vai para outro lugar, o que acontece? Tempestade, ele cai no mar e ele é engolido por uma baleia, certo, irmãos? Não é baleia, o texto não diz baleia. Peixe grande. Peixe grande. Deus faz isso muitas vezes. Nós estamos andando na contramão, Deus vai trazer tempestade para a nossa vida, para que nós voltemos à obediência do nosso Deus. Mas a segunda maneira, Deus também manda tempestade para a nossa vida, mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. E essa tempestade, ela é para nos fortalecer. Foi exatamente o que aconteceu aqui com esses profetas, com esses apóstolos. Eles estavam na vontade de Deus? Sim. Por que veio a tempestade? Primeiro, Deus precisava fortalecê-los e depois tratar com Pedro. Nós vamos ver isso também. E eu fico olhando quando a Bíblia nos diz que quando Davi foi ungido a rei sobre Israel, lá na casa de seu pai Jessé, quando ele é ungido por Samuel, em vez de Davi ser colocado no trono naquele momento, Deus matricula Davi na escola do quebrantamento. Eu fico olhando quando a Escritura nos mostra Deus ungindo Paulo e Barnabé, e eles foram nomeados pela igreja, e caminham em direção de Deus, e Paulo ele vai ser apedrejado em Listra. Como é que nós podemos entender que nós estamos fazendo muitas vezes a vontade de Deus e nós estamos enfrentando tempestades? É porque Deus tem a nos ensinar alguma coisa. Notem mais comigo. Eles saíram para embarcar. Eles entraram e começaram a escurecer. Entraram para o barco, começaram a remar, começou-se a escurecer, o vento começou a soprar naquele barco, as ondas a ponto de levarem a pique. Cada minuto que passava, ia se agravando aquela situação, aquela tempestade.
Cada minuto que passava daquela tempestade, Jesus não chegava, Jesus não vinha, o problema estava se agravando, o socorro não chegava. Irmãos, a grande tensão da nossa vida é essa. A grande pergunta que nós fazemos quando estamos enfrentando tempestades, qual é? É a seguinte: Jesus, por que eu estou passando por isso? Você nunca perguntou isso quando estava enfrentando alguma tempestade? Eu já perguntei muitas vezes. Por que eu, Deus? Por que eu, Jesus? Sabe qual foi a resposta de Deus? O total silêncio. O total silêncio. Porque existem coisas que nós não precisamos entender, nós precisamos confiar no Todo-Poderoso. Se Ele nos colocou em alguma tempestade, é porque Ele quer nos ensinar. É porque Ele nos matriculou na didática do próprio Senhor, do próprio Deus. Outras pessoas durante a tempestade dizem assim: Deus, até quando? Até quando? Uma vez uma moça chegou em mim e falou: pastor, eu queria casar com esse moço, mas ele não é crente, mas eu tenho certeza que eu vou levá-lo à salvação. E começou, né? Falei: casa, irmã, casa. Aí depois que ela casou-se, depois de 3 anos, ela chegou em mim: pastor, até quando vou aguentá-lo? Falei: até quando você morrer? Sabe, muitas vezes, nós não queremos obedecer a Deus e nós vamos entrar por tempestades por conta da desobediência. Desobediência. Transgressão à lei, aos mandamentos de Deus. Eu posso até lhes garantir, uma coisa, irmãos. A demora de Deus, muitas vezes, ela é mais grave que o silêncio. Muitas vezes a demora de Deus, ela é mais grave que o problema. Muitas vezes a demora de Deus é mais difícil de entender. Até quando, Deus? Até quando vou continuar nessa tempestade? Quantas perguntas surgiram naquele barco? Quantas perguntas? Imagino que foram várias. Talvez os discípulos perguntando: por que Jesus não está aqui conosco? Eu fico pensando e lembrando de Marta e Maria. Se ele tivesse chegado. Lembra quando elas mandam notícia do irmão Lázaro? E Jesus não vem, e passa um dia, Jesus não vem, passa 2 dias, Lázaro morre, Jesus não vem. Até quando? Até quando? Quando Jesus chega, ela ainda fala para Jesus: se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas qual era o propósito de Deus? Que ele fosse glorificado através da morte e da ressurreição de Lázaro. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: que através dessa tempestade que talvez você esteja passando, vai glorificar a Deus. E você vai dar testemunho dessa glorificação. Sabe, testemunhos de vida, testemunhos de milagres. O propósito maior de Deus para a sua vida é lhe salvar. É lhe conduzir ao trono da graça, trazendo salvação. Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois eles mataram a Lázaro. Mas o grande propósito é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o milagre maior que nós podemos receber de Deus. Esse foi o milagre maior que eu recebi na minha vida. Não foi Deus ter me guardado em tudo, mas foi Deus ter me salvado do inferno e da condenação eterna. Esse é o maior milagre. Irmãos, às vezes a demora de Deus, ela aflige a nossa alma. Mas uma coisa eu tenho certeza: uma hora Deus vem. O cronos nosso não é o kairos de Deus. O tempo nosso não está limitado ao tempo de Deus. No tempo de Deus ele virá. Foi isso que aconteceu. No tempo de Deus, ele foi adiante dos discípulos naquela tempestade. Então, talvez você que entrou aqui hoje esteja vivendo algum drama na sua vida. Talvez você esteja vivendo algum drama específico, mas eu posso lhes garantir uma coisa: uma hora Jesus vem, porque Ele nunca vai desamparar os seus. Jamais. Note também, irmãos, que muitas vezes Ele vem na hora que achamos que não tem mais jeito,
versículo 25 de Mateus 14. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Irmãos, o texto está nos informando que Jesus vem que hora? Quarta vigília da noite. Para você entender isso aqui, para os judeus, a noite ela é dividida em quatro partes. A primeira vigília começa às 6 da tarde até às 9 horas. A segunda vigília começa às 9 horas da noite e vai até meia-noite. A terceira vigília começa à meia-noite e vai até 3 horas da manhã. A quarta vigília começa 3 horas da manhã e vai até 6 horas da manhã. 3 horas da madrugada até 6 horas da manhã. Irmãos, eles entraram no barco aproximadamente 6 horas. Eles enfrentaram mais de 9 horas de tempestade. Talvez você diga assim, mas pastor, 9 horas é um tempo muito curto. Depende da situação. Depende da situação. 9 horas de sono para quem está muito cansado é curto? É curto. Para quem está passando mal é muita coisa, 9 horas. Parece que a noite não passa. Você já foi ao dentista? Você já ficou com aquela maquininha lá, aquele motorzinho? 5 minutos, aquilo parece uma tortura. Parece o exorcista, torturando a gente. Zim. Outra história da minha vida. Quando nós éramos crianças, estudei sempre a minha infância no SESI. No SESI era um negócio interessante. Eles tinham tratamento de saúde e tratamento dentário. Eles pegavam aquelas crianças, colocavam assim, me lembro até hoje, no consultório, todo mundo, um do lado do outro, sem fazer graça, que era o negócio mais difícil para mim, que não podia fazer graça. Todo mundo, mostra os dentes. A gente mostrava os dentes. Aí tinha 2 grupos de pessoas, de crianças. O grupo da direita estava livre do motorzinho. O da esquerda, irmãos, tinha que passar pelo motorzinho. Aí o dentista uma vez falou assim para mim, você tem 10 cáries. Eu falei, 10? Vou ter que enfrentar o motorzinho, ele é 10 vezes. Eu falei, puxa vida. Irmãos, nunca, até hoje eu escovo meus dentes pensando naquele motorzinho infeliz que fica no meu dente. Até hoje. Então 9 horas, para quem está numa tempestade, é muita coisa. Muita coisa. É muito sofrimento. Irmãos, 9 horas dentro de uma tempestade. A grande pergunta é, por que Jesus esperou a quarta vigília da noite para ir ao encontro daqueles homens, dos apóstolos? Sabem para quê, irmãos? Para nos mostrar uma coisa. Quando os nossos recursos esgotam, aí que Jesus começa a agir com seu milagre. Os recursos esgotaram para aqueles discípulos, os apóstolos. Mas era quando Jesus ia começar a tratar com eles. Por isso que Deus os levou para aquela tempestade. Irmãos, quando você não tem mais o que fazer, Deus tem tudo o que fazer. Muitas vezes a forma de Jesus chegar, ela é inesperada. Versículo 25, parte B. Dirigiu-se Jesus para eles, fazendo como? Andando por cima da água. Irmãos, se você está no mar, em alto mar, dentro de um barco, só tem uma forma de chegar até eles. Como era? Pegar outro barco, naquela época, né? Hoje tem helicóptero, mas naquela época não. A forma mais segura de chegar, e era a única forma de chegar, era pegar outro barco e chegar até eles. E dizem os estudiosos que as horas mais escuras de uma noite não é a meia-noite, é na alta madrugada. Imagine no mar, não se vê nada, nada. E se estava tendo tempestade, possivelmente estava relampejando muito, muitos trovões. Agora vamos imaginar aquela cena, irmãos. Eles estão remando, acabou os recursos, já era mais de 3 horas da manhã, um total breu.
Talvez alguns relâmpagos, quando desce um relâmpago, uma pessoa vai andando sobre eles. O que aconteceu? Os discípulos, versículo 26. Os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Irmãos, imagine você. Tempestade. Alto mar. Quando você olha, tem alguém vindo andando sobre mim. E eu gritava mesmo: é um fantasma. E eu gritaria. Como eles gritaram. Irmãos, era a solução chegando para a vida deles. Era o próprio Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós não discernimos a forma de Deus chegar na nossa vida? Quantas vezes? Quantas vezes nós não conseguimos discernir a forma que Deus chega na nossa vida? Diz a Bíblia que Deus faz do seu tormento a caminho. Tem hora que o modo de Deus chegar na nossa vida é pelo caminho da tempestade. Mas por que Ele vem dessa forma? Por que Jesus chegou daquela maneira? Para ensinar para aqueles homens e para nós, que aquilo que é maior do que nós, aquilo que conspira contra a nossa vida, está nas rédeas do nosso Salvador. Deus seja louvado por isso. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, talvez em possíveis tempestades que talvez você esteja enfrentando. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, quando Jesus vem, é exatamente isso que Ele fala para nós. Não tenha medo, sou eu. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque diante do medo dos discípulos, diante do medo daqueles problemas, eles não poderiam resolver, mas era o Deus que soluciona todos os problemas, estava chegando para resolver e acalmar os discípulos e a tempestade. Muitas vezes Jesus, Ele olha para dentro de nós, para dentro de você, e enxerga uma tempestade maior dentro de você. A tempestade muitas vezes na nossa vida, ela é maior dentro de nós do que possivelmente da própria tempestade. Muitas vezes a crise, ela está dentro de nós. Tem hora que as circunstâncias, muitas vezes, tentam nos levar ao naufrágio. Porque muitas vezes não é a própria tempestade, ela é um sentimento. Mas que Jesus fala para eles: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aqui nós temos 3 verdades. Primeira, tem bom ânimo. Irmãos, muitas vezes quando a carranca da morte ela apresenta para nós, como entender isso? Entender que se a carranca da morte está indo ao nosso encontro, Jesus está chegando. Por isso Ele fala para eles: tem bom ânimo. Segundo o entendimento, Jesus fala para eles: sou eu. Irmãos, que alívio eles tiveram no coração. Eles conheciam Jesus. Foi o próprio Pedro que uma vez disse: Senhor, só Tu tens as verdades. Para onde iremos nós? Eles sabiam quem era Jesus. E a ovelha ouve a voz do seu pastor. Sou eu. Terceira aplicação: não temais, não tenha medo, eu estou contigo. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmãos, Pedro, ele indaga: Jesus, se tu és mesmo, então mande que eu vá andando também. E Jesus fala: vem, Pedro. E ele desce e ele começa a andar. E ele começa a ir ao encontro de Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos apedrejar Pedro, né? Mas note que foi o único apóstolo que teve a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. Foi Pedro. Foi ele que falou: se és, eu vou andar também. E ele teve fé, e teve muita fé.
durante algum tempo. E depois ele começa a afundar. Mas ele teve fé. E ele vai ao encontro de Jesus. Só que quando Pedro está indo ao encontro de Jesus, ele começa a olhar para a tempestade. Ele começa a afundar. Agora é mais um problema. Além da tempestade, é Pedro que está afundando. O que é que nós podemos aprender aqui com Pedro? Irmãos, toda vez que nós estivermos passando por alguma tempestade, nós devemos olhar só para Jesus. Não olhe para a tempestade, não olhe para a circunstância. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E aí Jesus vai lá e salva Pedro. Quantas lições nós temos aqui? Pedro é o símbolo da nossa natureza. O sangue de Pedro está correndo nas nossas veias. O coração de Pedro está batendo no nosso peito. Quantos de nós já fizemos uma jornada de fé e muitas vezes começamos a afundar num dado momento? No instante, ele começa a tirar os olhos de Jesus. Mesmo tendo experiência dos milagres, ele começa a tirar os olhos de Jesus. Mas o Deus bendito e todo-poderoso, ele vai lá e levanta o caído. Ele vai lá e restaura Pedro. Ele vai lá e resgata Pedro. Irmãos, eu não sei se você caiu em algum momento da sua vida, mas aquele Jesus que levantou Pedro, ele está aqui hoje para também te levantar, para te fortalecer e para lhe colocar em pé. E enfim, irmãos, encerrando. Então, por que Jesus veio? Versículo 30 a 32. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, para que Jesus foi ao encontro deles, irmãos? Primeiro, para acalmar a tempestade. Segundo, para restaurar a Pedro. Terceiro, para acalmar os discípulos. Você sabe o que eu acho bonito de toda essa história verídica? É que a tempestade, ela não dura a noite inteira. Não dura. Agora a Bíblia diz que Jesus entra no barco. A tempestade acalma. O sofrimento acalma. O medo acalma. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Que Deus te abençoe e te ajude a entender que as tempestades podem ser didáticas de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e que nós possamos adorá-lo como ele foi adorado por aqueles discípulos. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Deus, porque essa passagem nos ensina, nos fortalece, nos edifica no Senhor, e ela nos faz produzir, ó Deus, ânimo a continuar na nossa caminhada. Vivemos dias difíceis, ó Deus. Vivemos dias que precedem o arrebatamento da igreja do Senhor, crendo que não está muito longe, mas que em breve a trombeta vai tocar. Prepara-nos, ó Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, ajuda-nos a não afundar. Ajuda-nos a não ter medo. Ajuda-nos a confiar no Senhor, porque no tempo certo Tu virás. Abençoa-nos, ó Pai, como cristãos. Que sejamos crentes melhores. E que nós possamos adorá-lo, que nós possamos levar a mensagem que um dia nos salvou. É para isso que estamos aqui. Somos atalaias do Senhor. Assim agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Depois de uma oração silenciosa, estamos encerrados. Se você precisa de um aconselhamento, de uma oração, de um estudo, tem ao pastor Mário, tem a mim que podemos certamente te ajudar. Deus abençoe, boa semana e até o nosso próximo encontro.